aqui de volta, galera, para falar sobre o que faz a arte de Frieren ser uma arte única. Eu sei, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mais ou menos, falando sobre a genialidade de Frieren. É diferente. Eu vou falar de um assunto um pouco mais diferente do que eu falei no vídeo anterior. No vídeo anterior, eu fiz o seguinte: o que faz Frieren ser genial, ou seja, é mais questão da história, puxando pro lado do anime. E no mesmo vídeo, eu falei que eu iria falar algo que seja mais profundo. Eu iria mais a fundo da história de Frieren, mas eu puxaria mais pro mangá, falaria mais mangá. Nesse vídeo eu vou falar sobre a atmosfera toda que engloba o mundo de Frieren, seja tanto anime, tanto mangá. Eu vou puxar mais pro mangá, entendeu? 90%, vamos falar uns 85% pro mangá, beleza? Então tudo isso nesse vídeo. Antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo. Vamos rumo aos 1000 inscritos, tamo junto, galera. Vamos pro 1000 inscritos, galera. Eu não quero ser o CLT, por favor. Eu fiquei um tempo sem postar vídeo, mas eu sei que vocês vão me ajudar. Se inscreva aí, não custa nada, não custa nada mesmo, vale R$1. Vocês só descem a tela, se inscreva no canal, deixa o like, beleza? Porque vai me ajudar demais. Só benefício pra você e benefício pra mim. Se você ver esse vídeo e você gostar e você se inscreveu, e você vai receber mais vídeos meus, entendeu? E você vai estar ajudando outro alguém. Você vai ser aquele cara que vai ter o direito de falar: eu apoiava ele quando ele não era famoso. Então tamo junto. E veja pra quem pode ver, escute pra quem pode estar. Estamos aqui para mais um vídeo. Bom, por que eu quero puxar a arte de Frieren ser única? Vamos começar com algo diferente, algo que às vezes a gente vê em muitos mangás por aí, é o escritor ser diferente do autor. É claro que a gente vê isso em Boruto, por exemplo. Antes, em Naruto não era a mesma coisa. Masashi Kishimoto era o mesmo cara que escrevia, o mesmo cara que desenhava. Mas em Boruto era outra coisa, entendeu? E também, apesar que tinha assistente, né, que ajudava, alguns não desde o princípio, mas quando ficou famoso, e a editora enviava as pessoas para ajudar, tinha os apoiadores. Eu vou falar sobre isso, sobre a arte de Frieren, que também tem essa questão de mais de uma pessoa desenhando, usando. Muitos outros mangás a gente vai ver isso. Mas agora a gente vai ver que o escritor, ele é diferente do ilustrador, do artista da obra. O nome do escritor é Kanehito Yamada e o ilustrador é Tsukasa Ada. Vamos puxar mais pro lado do ilustrador para focar mais na questão da arte. Uma coisa interessante que eu vi no mangá é que você não vê rachura nenhuma. Eu desafio vocês encontrar uma rachura sequer na arte de Frieren. Vocês não vão ver nada. Nada. É claro que uma vez ou outra você vai encontrar um risquinho, um rabisco dali, mas ele não foca muito. O ilustrador de Tsukasa Ada, ele é muito bom. Mas, Hugo, se ele não faz rachura nenhuma, a arte fica sem graça. A arte fica toda branca, fica toda nem limpa, fica como se fosse uma tela branca, só um risco, um rabisco. Não, gente. Ele utiliza outra coisa no lugar. Em vez de focar só nos rabiscos, ele utiliza outro tipo de técnica, que é a questão da arte limpa com características de contraste com cores escuras e claras. Faz arte diferente. Então, se você quiser criar, principalmente obras de terror, geralmente terror, na verdade, utiliza rachuras realmente muito carregadas. O Uzumaki usa bastante disso, né? Eles utilizam também do alto contraste, porque dá aquela sensação de realismo misturado com a arte, entendeu? Aquele destaque de foto antiga que a gente só vê o preto e o branco. Bom, é claro que Frieren não usa só preto e branco, né? A gente vê cinza, por exemplo, o cabelo da Fer, né? Que tá lá no anime já é um roxo. A gente vê o branco, o preto e o cinza. Geralmente é usado essas três cores, nada de rabisco, nada de rachuras. E outra coisa que faz o mangá de Frieren se destacar de todos os outros demais é a questão da linha delicada. É claro que a gente vai ter que ter essa obrigação, né, de fazer uma linha com delicadeza, os traços com delicadeza. Lá em arte, ela tem que ser feita com calma. Eu sei que você vai falar: Hugo, mas Gege Akutami, né, no início ele cuidava assim das linhas, mas depois, né, Jujutsu Kaisen a gente vai ver no mangá que era só uns rabiscos ali, ainda ficava bom. Incrível isso, incrível. Mas existe uma diferença, gente, de você ser alguém que já conseguiu uma certa valorização aí no campo artístico ou não, entendeu? Por exemplo, uma arte que eu acho horrível, né? Você pode me criticar aí nos comentários, uma arte que eu acho horrível, o do Oda de One Piece, né? Os últimos, mas se você for lá atrás, no início da obra de One Piece, era tudo bem desenhadinho, era tudo bem feito, entendeu? A gente via, né, o mundo da pirataria,
tudo lá bem marcado, desenhado, era tudo fácil de entender. Agora é só poluição visual, entendeu? Não sei, não tenho acompanhado os últimos capítulos, né? Vai se o cara melhorou bastante, mas até agora de publicação nova, agora que o Shebeck apareceu, né, um personagem muito esperado. Vários vídeos que eu vi aí mostrava as artes, o cara comentando sobre os novos episódios, não mudou nada. O que faz a arte diferente é essa questão de alto contraste. Eles não utilizarem rachura como muitos outros mangás utilizam. Faz a arte de Frieren ter uma line art muito precisa. Outro mangá que ele é meio que uma line art esquisita, mas fica bom porque apesar dela ser algo bem simplesinho, é bem feito, é o mangá de Chainsaw Man. Eu acredito que é uma meio que mistura de Jujutsu Kaisen com Naruto, se você parar pra perceber. Às vezes a gente vai ver meio que uns traços tortos assim. Então, uma mistura de Jujutsu Kaisen com o mangá lá do anime The Fable, né? Se for pesquisar. Vocês vão entender, Inclusive, eu vou fazer um vídeo. Inscreva no canal pra isso, hein? Ative o sininho para vocês receberem um vídeo que eu vou fazer sobre o mangá do anime The Fable. Se vocês não conhecem, agora vamos pegar lado mais a questão da história de Frieren. A história de Frieren é o seguinte, ela não tem aquele padrão que a gente vai ver em outras histórias. A questão de ver eventos emocionantes a toda hora, de romance, é bem escondido, sabe? Aquilo que é desenvolvido bem as entrelinhas, sabe? De ponto a ponto, não é algo, uma hora é 10% de romance, uma hora é 100, Não, ela é bem escondida. A gente consegue perceber, por exemplo, a Fern e o Stark, a história do Himmel e da Frieren. Agora a questão de luta, é aquilo que a gente vê mais impacto, só que em raros momentos. Os momentos mais legais da obra de Frieren, e tem 3 temporadas Frieren, e se eu não me engano, teve umas 4 ou 3 lutas só. Então é um mangá bem diferente, tem uma vibe bem diferente. A gente vai ver a luta da Frieren contra aquela demônia lá que tinha 500 anos, só que ela fala que essa é a melhor luta de todas. Mano, vocês têm que ver. Frieren por conta dessa luta também, né? Tem a luta da Frieren com o dragão, o Stark, na verdade. Ele vai enfrentar o dragão em frente da Fern, da Frieren. Elas conhecem quem é o Stark, ele é um discípulo do Aizen. Não do Aizen do Bleach, mas do Aizen um anão. Então é uma história muito interessante porque ela é bem desenvolvida por não ter explosões artificiais, entendeu? Muitas vezes a gente vê um padrão numa história, por exemplo, o enredo em que a gente vai ver um ponto padrão, por exemplo, no início de um filme, a gente vê um acontecimento que conte a história do personagem. Não, ao decorrer de cada história da Frieren, cada episódio, a gente vai ver o desenrolar, né, da onde foi as origens da Frieren. Eu acredito, até agora não mostrou como que a Frieren nasceu, o local que ela viveu. Teve a história mestra dela, né, buscando ela sendo a única elfa, vilarejo dos elfos, e a mestra salvando ela, mas não mostrou muito além disso não. Mostrou o Himmel chamando ela enquanto ela estava sozinha por anos, e lá pra frente, né, também mostra que ela imprimia sua mana. É algo que é de degrau em degrau, não é degrau em degrau, mas de etapa em etapa, não é que a história vai subindo assim. Ela é uma linha reta que a gente vai acompanhando uma trajetória. Não é muito devagar pela história gostosa de se ver, não é muito rápido, né, como eu falei pra vocês. Uma coisa interessante que eu gosto muito, eu comecei a gostar principalmente depois que eu assisti um anime que chama, deixa eu pesquisar aqui, mangá, anime, come monstro, um calabouço. Como que é mesmo esse mangá? Dungeons Mesh, é Dungeons Mesh, porque lá a gente vai ver, é claro que nesse Dungeons Mesh tem elfo, assim como tem elfo na Frieren, tem anão, como tem anão em Frieren. Acredito que pode ser até do mesmo universo. Depois que eu assisti esses animes, eu comecei a gostar bastante disso, ele ter mundo céltico, conta um universo medieval com uma vibe meio céltica e mágica. Céltica não, celta e mágica, com
com anões, humanos, demônios, calabouços, elfos, aquela mitologia celta. Eu não sei se é uma mitologia da Europa, da Idade lá do Ferro, eu fiz uma pesquisa, ou se tem a ver mais com as mitologias do Japão. Eu acredito que é mais a ver com a Europa do que Japão. Uma temática muito interessante isso de elfo, porque passa uma vibe, eu não sei porquê, isso me lembra um pouco Avatar, não sei porquê, mas é algo muito interessante. Lembra bastante também aquela temática que teve um ou dois anos atrás. É Dark Fantasy, nossa, verdade, Dark Fantasy, melhor temática, cara. E eu gosto de um mundo assim porque é bem interessante pesquisar e ver algo diferente, antigo, totalmente oposto do nosso mundo. E uma coisa, né, que o Kanehito Yamada, o autor, falou numa entrevista, falou num prêmio cultural. Ele disse o seguinte: nessa obra começa um mundo após os heróis derrotarem um rei demônio. E ele mesmo diz o seguinte: não é uma história chamativa. Olha que interessante, porque é pobre os elementos que geralmente estão presentes em história atraente, como eu falei antes pra vocês. Mas mesmo assim, a história é gostosa de se ler, é gostosa de se ver. É como se a gente estivesse lendo um bom livro, tendo um desenvolvimento paciente. É como se você estivesse também construindo uma fortaleza, mas sem ser um filme a gente assistindo, mas como se a gente estivesse lá também. A gente sabe que o processo é demorado, é devagar, mas é épico. Agora vamos falar mais sobre uma entrevista do Tsukasa Ado. Ele tem uma equipe que ele trabalha junto com ele. Então, ele faz as artes, faz as pinturas, faz tudo, mas por mais que você vê o mangá, né, a gente vê uma arte simples, mas bem feita em comparação àqueles que demoram horas, várias dedicações para uma arte horrível. Uma arte que o cara ele faz com calma, uma que não é aquela arte estrondosa. Por exemplo, a gente vai ver One Punch, que já é uma arte bonita, né? Uma arte que os caras se dedicam, mas é uma arte bonita. Então, o que eu quero trazer para você? Não adianta você querer fazer uma história bombástica com uma arte ruim. E não adianta você também fazer uma arte maravilhosa, mas com uma história totalmente genérica e parecida com muitos outros concorrentes que você pode ter pelo caminho. Pense em quantas obras, quantos filmes, quantas séries você já viu, tem esse mesmo padrão. Então, faça diferente. Diferente muitas vezes está na simplicidade, envolver uma história paciente. Faça com calma. Entregue o melhor com excelência. Oh, meu irmão, olha, eu virei motivacional. Eu virei o coach mangaka, o coach mangaka. Vamos chamar aqui assim a partir de agora. Bom, galera, vocês gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, deixa o like mesmo, deixa o gostei se vocês gostaram. Comenta aí alguma coisa aí se vocês não gostaram também desse vídeo. Pode me xingar à vontade, né? Lembrando, né, que alguns comentários ruins, né, acaba sendo pior pra você se tiver um palavrão aí, estiver me xingando, porque é o YouTube que vai ver, né? E eu não tô fazendo nada. Mas se vocês quiserem fazer uma crítica construtiva para ajudar aqui o canal, ou tentar comentar: Hugo, desista do seu sonho, você não serve para isso, comente aí também. Muito obrigado, tamo junto, tchau, tchau.